Bom, quem de vocês nunca ouviu a expressão senta que lá vem história? Essa é uma expressão nostálgica e que, infelizmente, não é mais algo tão comum. A gente sabia que nos tempos antigos era muito comum o nosso pai ou o nosso avô sentar numa roda com a família e contar histórias que faziam a gente imaginar, pensar como eram as coisas. Alguns contavam histórias de coisas incríveis que aconteceram ou contavam histórias de que ouviram falar de alguém. Mas é muito interessante porque tem uma passagem na Bíblia que fala a respeito de dois amigos que estavam numa jornada, numa caminhada, estavam muito desanimados por causa de alguns fatos que haviam ocorrido, até que eles encontram então uma pessoa que aparece do nada contando para eles algumas histórias. E eu gostaria de falar com vocês sobre essa passagem bíblica. Então, vou fazer uma oração com vocês e depois disso eu vou convidá-los a gente ir direto para a Bíblia. Hoje vai ser um assunto diferente, hoje não vai ser bem um estudo bíblico, hoje vai ser uma grande história da qual eu gosto demais. Vai ser uma das minhas histórias favoritas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história da redenção. Mas antes disso, eu convido você aonde está, né? Pode ser na sua casa, no seu sofá, no trabalho, onde você estiver aí com o seu celular na mão ouvindo, ou talvez em casa no computador. Mas eu queria que você inclinasse a sua cabeça e a gente pudesse falar com o nosso Senhor. Tá certo? Oremos juntos. Grandioso Deus, nosso Pai amado, obrigado mais uma vez pelo teu eterno amor. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos estudando aqui a tua palavra, as tuas santas escrituras. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente entre nós, que o Senhor coloque a tua vontade, não a nossa, e nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, nós vamos abrir a passagem de Lucas, capítulo 24. Pega a sua Bíblia. Dessa vez, a minha Bíblia está numa versão que eu acho um pouquinho diferente. Eu gosto muito dessa versão da NVI, nessa passagem, e eu gostaria de ler junto com vocês. Vou estar usando o meu celular. Se você quiser, eu vou até deixar uma dica aqui. Eu não tenho aplicativo da Bíblia, eu não tenho a Bíblia no meu celular. Você não precisa, só vai lá no Google, digita aí Lucas 24. Vai aparecer aí Lucas 24 NVI, você clica e aí no primeiro link que vai aparecer aí no Google você já consegue acompanhar junto comigo. Eu vou passar um pouquinho, vou rolar aqui um pouquinho até a página, até o verso 13, onde nós vamos começar a ler. Na Bíblia diz que é a passagem dos discípulos no caminho de Emaús. E eu gostaria de ler essa passagem com vocês. Prestem atenção comigo. Diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois caminhantes, né, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, onde a 11 quilômetros de Jerusalém, uma grande caminhada. No caminho eles estavam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Para você entender um contexto, tinha acabado de acontecer toda a questão da crucificação, né? Jesus, que era a esperança do povo para um grande reinado, todos esperavam que Jesus iria se tornar um grande rei, que ia libertar o povo dos romanos e quem sabe mais uma vez eles seriam uma grande nação, quase semelhante a hoje, né? Os cristãos esperam que de alguma forma possa acontecer algo na política que possa gerar de novo um tempo de paz, um tempo maravilhoso, onde o cristianismo vai imperar, e às vezes acaba sendo uma falsa esperança que não parece ser possível acontecer, se você entender um pouquinho mais das escrituras. Mas vamos continuar a história. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus, eles não sabiam que era Jesus, mas o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, e ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto vocês caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos, certo? Estavam tristes. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que estão acontecendo nesses dias? E ele perguntou, como quem não soubesse: que coisas? E eles disseram: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras, e fazia grandes obras diante de Deus e de todo o povo. E os chefes sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e ainda o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o cara, ele era a pessoa que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Até algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro dele e não acharam o corpo dele. E voltaram e falaram para nós que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo.
Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram ele e não viram nada. E então Jesus lhes disse, eles ainda não sabiam que é Jesus, mas Jesus os disse: como que vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Como muitas vezes a gente esquece de tudo que tinha passado na Bíblia, como a gente esquece de todas as passagens das promessas de Deus. Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando então por Moisés e todos os profetas, ele explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aqui então ele dá um resumo, ele fala desde os primeiros livros, quando a gente fala assim, de acordo com Moisés, era a maneira como o povo antigamente falava a respeito da Torá. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros, certo? Nós temos ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Esses 5 livros são os livros escritos por Moisés, que é conhecido como a Lei de Moisés. Então, quando você estiver lendo aí a Bíblia e você vê, de acordo com a lei, muitas vezes eles não estão falando a respeito da lei dos 10 mandamentos ou das leis dos civis, mas eles estão falando a respeito da Torá, que a palavra Torá significa lei, certo? Que são os 5 primeiros livros de Moisés, ou a Lei de Moisés. Mas continuando. Ao se aproximarem do povoado para o qual eles estavam indo, Jesus fez com como quem ia mais adiante com eles. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, comeu ali junto com eles. Então os olhos deles foram abertos e finalmente reconheceram a quem era Jesus, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Sabe, amigos, muitas vezes, quando lemos as Escrituras e lembramos das histórias do Antigo Testamento, nós sentimos esse ardor no coração, essa chama que mais uma vez nasce e lembra das promessas que já fizemos a Deus. Lembra da nossa caminhada, nossa jornada com Deus. Eu tenho certeza que se nós sentarmos agora e começarmos a conversarmos, e talvez conversarmos sobre versos que trouxeram você à igreja, talvez versos que em algum momento tocaram o seu coração num momento de dificuldade e fizeram você voltar-se a Deus. Talvez quando nós lemos mais uma vez esses versos reacendem mais uma vez aquela chama no seu coração e fazem com que mais uma vez você pare e pense: onde eu estou na minha caminhada com Cristo? Em que momento eu me afastei? Em que momento os meus olhos se fecharam que eu não reconheci mais Ele na minha caminhada? Muitas vezes nós estamos preocupados, desesperados, reclamamos com Deus, mas depois que a tribulação passa, chega até a dar uma sensação de vergonha, porque observamos e falamos: Senhor, o Senhor tinha tudo sob controle. Quantas vezes você já passou por isso? Eu já passei várias vezes, em momentos que achei que estava sozinho, quando tudo passou, eu vi que Ele era aquele que me carregava diante da tempestade. Ele era aquele que estava ao meu lado quando eu não conseguia enxergar. É muito bonita essa passagem. E é por isso que eu gostaria de convidar você para fazermos uma jornada diferente, uma jornada pela Bíblia. Hoje nós vamos conversar a respeito da história da redenção. Entender o caminho que o ser humano teve ao lado de Cristo, e tantas vezes que Deus tentou trazer promessas, tantas vezes que Deus tentou trazer alianças com o seu povo através da misericórdia. Quantas vezes, como diz Jesus, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes tentei eu, como a galinha cuida dos seus pintinhos, cuidar de vocês, mas vocês matam e apedrejam todos aqueles a quem eu envio, sabe? É triste porque Deus, de diversas vezes, diversas maneiras, ele tentou trazer uma aliança com o seu povo, ele tentou cuidar do seu povo, ele tentou guiar o povo para um caminho melhor, mas o povo muitas vezes o abandonava, o povo muitas vezes era aquele que se desviava dos caminhos do Senhor. E isso nos faz perceber que nem sempre é Deus que deixa de falar conosco. A maioria das vezes somos nós quem acabamos o abandonando, e muitas vezes ele nos chama mais uma vez para os seus braços. E eu queria convidar você então para fazermos essa jornada. Pega a sua Bíblia aí junto comigo. E o primeiro capítulo que nós vamos ler hoje vai ser o capítulo de Gênesis, capítulo 3. Eu gostaria de ir lá em Gênesis capítulo 3 nesse momento com você. Abra a sua Bíblia. É sempre bom que você abra a sua Bíblia, porque quando você abre a Bíblia e acompanha, é Deus falando contigo.
certo? É muito importante que você tenha esse contato com a palavra de Deus. Eu digo, é sério. Tem gente que acha que é jargão, é frase, é clichê, mas eu digo para vocês, não é a mesma coisa. Você assistir alguém lendo a Bíblia, você ver versos prontos de um estudo bíblico que outra pessoa fez, é totalmente diferente de você olhar com seus olhos, você ter esse caminhar com Deus. Por isso é muito bom. Abra sua Bíblia e leia. Talvez, se você não quiser ler agora, quiser estar assistindo vídeo, está em algum lugar que é impossível ler a Bíblia, mas marque esses versos. Dá uma pausa ele, certo? Em alguns momentos, veja os capítulos pelos quais eu falo e a gente pode, então, você pode pausar o vídeo e ler você mesmo com a sua família, conversar, isso é muito bom, certo? Mas vamos ler juntos, então, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 fala a respeito da queda, certo? Fala a respeito de como o pecado entrou. Deus é aquele que cria todo o jardim do Éden e Deus é aquele que traz a promessa ao homem e à mulher de um mundo feliz, e ele diz para eles, e de multiplicai-vos, né? Multiplicai sobre a terra, que farei de vocês uma grande descendência, né? Mas a gente vê que, infelizmente, por causa da serpente, por causa também do engano, de Eva ter sido enganada e Adão ser condescendente com este erro, infelizmente o casal acaba se perdendo e desviando o seu caminho do Senhor. Nós vemos aqui a partir do verso 1, e a serpente, mas mais inteligente do que todos os animais selvagens, né, que o Senhor Deus tinha feito, disse então à mulher: é assim que Deus disse que não comereis de toda a árvore do jardim? Pensa comigo, aqui tem alguns passos, né, que falam a respeito de todo o pecado que entra na nossa vida. O primeiro passo que entra na vida do ser humano é a dúvida. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Será que seria diferente se eu desobedecesse? Será que precisava ser tão firme neste ponto? Será que tem algum mal em fazer essa coisa? Parece tão simples. Por que Deus fala para não fazer, sabe? E quando nós entramos nessa dúvida, é aí que abre-se então a nossa mente para um monte de possibilidades, um monte de narrativas que muitas vezes acariciam o nosso pecado e fazem com que a gente se afaste de Deus. E continua dizendo então, respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim nós podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus que dele não era para comer, nem tocar nele, para que a gente não morra. Verso 4, então a serpente disse à mulher, olha, é certo que não morrereis. É aí que a gente escuta a ideia diferente do que Deus falou. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha, o desejo que ele tinha no coração de ser semelhante a Deus, ele passa então para Adão e Eva. Ele fala assim, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Agora olha só os próximos passos. O primeiro é a dúvida, depois a gente vem, então escuta um monte de balela, é aí que a gente abre a nossa mente para ouvir possibilidades de que talvez Deus esteja errado, certo? E a partir disso, então, porque a gente vê no próximo verso, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, próximo passo a gente começa a visualizar as coisas, talvez aquilo ali é interessante. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, da traição, né? Nós vemos que o homem ou a mulher, quando vai trair, primeiro começa a duvidar a respeito do seu relacionamento. Meu relacionamento, será que meu relacionamento é feliz? Será que o meu relacionamento é realmente digno? Será que não teria sido melhor eu ter escolhido outra pessoa? E aí, depois de pensar essas várias coisas, começa a observar os outros frutos, observar as outras pessoas e pensar que poderia ser melhor, é agradável à vista. E então, ela é agradável aos olhos e árvore, desejável para dar entendimento. Então, depois da visão, vem a questão do desejo. Você começa a olhar e fala assim, eu queria isto para mim, certo? E a partir dali, depois do desejo, nós temos então o ato. Ele tomou-lhe do fruto e comeu. E pior ainda, depois do ato, ela fala que deu também ao marido e ele comeu. E é interessante como nós somos influenciados, porque muitas vezes, como eu disse para vocês, vem a dúvida, nós então abrimos espaço para nossa mente para vir pensamentos errados, duvidamos de Deus. A partir deste momento, então, observamos, depois de observar vem o desejo, depois vem o ato e depois vem o compartilhamento. É onde eu compartilho com outros, onde eu faço os outros terem o mesmo desejo que eu, certo? Mas não acaba aí. Verso 7, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, fizeram algumas maneiras ali de se cobrir, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si.
Então, quando nós percebemos que nós estamos errados e nós passamos a ter vergonha, nós tentamos encobrir o nosso erro. Nós tentamos dar desculpas, de alguma maneira tentar enfeitar a situação para que não pareça tão ruim. Olha, mas tem a situação do fulano é pior do que a minha. Sabe, a gente tenta encobrir as nossas vergonhas. E quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. E o mais interessante é isso. Toda vez que nós cometemos algum erro, e aí depois que a gente percebe e tem vergonha dele, nós nos afastamos do Senhor. Muitas vezes é aí que todo mundo que nos convida para ir para a igreja, nós nos afastamos dessas pessoas. Parece que todo mundo que tenta nos corrigir, a gente começa a pegar um desgosto. Eu não quero ficar perto, ó, lá vem o santo, lá vem isso. E nós vamos nos afastando do Senhor. Então nós vemos aqui através da queda do homem, que a queda de Adão e Eva é muito semelhante à nossa queda também. Diariamente, muitas vezes, nós seguimos o mesmo caminho de Adão no nosso relacionamento com Deus. Mas Deus é aquele com toda a sua misericórdia, mesmo após o pecado, Deus provê então o plano da salvação. Ele fala a respeito do cordeiro, ele oferece o cordeiro que morre ali naquele momento e ensina o casal as consequências do pecado, porque o salário do pecado é a morte, a Bíblia mesmo nos diz. As escrituras falam, né? Não há como, infelizmente, né, quando nós erramos, eu quero só explicar para as pessoas. Não é uma coisa mais ou menos assim. Tem muita gente que entende errado esse conceito. Não é que quando você erra, alguém tem que vir ali, morte, desce o raio ali e fulmina aquela pessoa. Não é isso. É mais ou menos assim. Pensa, eu vou dar o exemplo do celular, certo? Deus, ele é a fonte de vida. Então, o celular aqui vocês podem ver, ele tem energia, ele funciona, certo? Se eu passar a ligar para alguém e falar que durante algumas horas, provavelmente a bateria dele vai se esgotar e ele não funciona mais. O celular em si se torna um objeto inútil. A única maneira de eu fazer com que ele mais uma vez seja útil é conectá-lo à fonte de energia. Nós somos semelhantes de alguma forma, mais ou menos assim. Deus, ele é a fonte de vida e somente ele tem a vida eterna, somente ele é a fonte de vida. Quando nós estávamos conectados a Deus, nós éramos eternos. A partir do momento em que nós discordamos de Deus, a partir do momento em que nós pecamos e vamos contra Deus, a única consequência disso é a separação do ser humano e de Deus. A partir do momento em que eu desconecto o celular da fonte de energia, ele ainda funciona, mas ele está fadado a terminar a bateria. Ele está fadado a simplesmente não haver mais energia em breve. E é o que acontece com nós, seres humanos. Nós estávamos conectados com Deus, a vida vem dele, mas somente ele é eterno. Como nós carecemos dessa conexão com a fonte da vida, eu e você, passando os anos, infelizmente não temos vida em nós mesmos e viemos então a falecer. Essa é a consequência do pecado. E para explicar isso através da consequência do pecado e para explicar também para o povo a história da redenção, a promessa de que Cristo Jesus viria e morreria no nosso lugar, é então que é apresentado então o sacrifício do cordeiro, onde o cordeiro que é inocente, certo? Ele que não tem culpa alguma, ele é morto no lugar do pecador, oferecendo a possibilidade de vida eterna, a futura possibilidade de vida eterna, não através do cordeiro em si, mas através de quem ele simboliza, que é Cristo Jesus. Então é muito bonita essa história. Nós vemos a queda do ser humano, a promessa de Deus mais uma vez, certo? E aí a esperança de receber, né, essa salvação. Tanto é que Caim e Abel, os nomes deles falam a respeito da esperança de salvação, aquele que há de vir, porque a esperança de Adão e Eva era que Caim ou Abel fossem aquele que Deus prometeu. Eles não tinham aquela visão de que talvez demoraria milhares de anos até a vinda do Messias. Eles acreditavam que talvez os seus próprios filhos, os seus descendentes, poderiam ser os descendentes que pisariam na serpente, conforme foi descrito na profecia de Deus. Mas continuando a nossa história, mesmo com a promessa de Deus de salvação, o ser humano, infelizmente, vez após vez, foi tornando-se mal e cada vez mais mal. Vocês já conhecem a história, onde Caim assassina o seu próprio irmão Abel. Mais tarde nós vemos a primeira história da poligamia, onde um homem escraviza mulheres como suas, né, como seus objetos, e a lista vai aumentando. Cada vez mais a morte chega a um ponto em que o ser humano perde totalmente
a possibilidade de uma esperança em seu coração, porque o seu coração se torna tão mal que não há mais esperança. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 6. Eu queria que você me acompanhasse em Gênesis capítulo 6, onde fala a respeito da corrupção do gênero humano. Acompanhe aí na Bíblia junto comigo, Gênesis capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e nasceram-se filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, em que entre todas as que mais lhe agradaram. Só para que é uma quebra que um dia eu vou conversar só sobre isso. Algumas pessoas aqui pensam que são anjos se relacionando com homens. Isso não tem nada a ver, certo? A Bíblia fala que os anjos não têm relacionamento sexual assim como o ser humano, certo? Não são anjos. Aqui, conforme você vai lendo o Antigo Testamento, você vai entender que os filhos de Deus é a maneira como Deus fala a respeito daqueles que o seguem, do seu povo. Os descendentes ali de Sete, certo? Porque Abel falece. Então são os descendentes de Sete que continuam seguindo a vontade de Deus. E tem os descendentes de Caim que, segundo, continuam fazendo a vontade do homem, certo? Então os filhos de Deus é o povo do Senhor. O filho dos homens é o povo que decidiu não seguir mais a Deus, mas sim a sua própria vontade. Então você vê ali que começa então a misturar este povo a ponto de que eles acabavam cada vez mais esquecendo as promessas de Deus, a aliança de Deus e a lei do Senhor. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, né, porque este é carnal, seus dias serão reduzidos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, certo? Essa palavra gigantes fala de homens corajosos, homens, na verdade gigantes não é questão de altura, né? Essa palavra gigantes ela é traduzida de diversas maneiras, mas uma delas era homens, como é que eu posso explicar para você? Homens que eram impetuosos, que faziam a sua vontade, algumas versões diz corajosos, né? E estes homens possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Mas viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Pensa bem comigo. Uma coisa é assim, eu penso, se a gente for observar pessoas que foram más, né, nesse mundo, seja Hitler, Stalin, o Osama Bin Laden, ou seja, quem for, ou até mesmo o pior do pessoal da máfia, o pessoal das organizações criminosas, entre outras coisas, por mais maus que sejam, essas pessoas ainda amam os seus filhos, essas pessoas ainda possuem momentos de amor, certo? Em alguém que amou, alguém que cuidou, alguém que teve um certo carinho. Mas aqui Deus diz que chegou a um ponto em que o ser humano era continuamente mal, sem pausa. Todos os desejos do seu coração eram maus. E então Deus se arrependeu, que diz aqui o verso, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso pesou-lhe o coração. Essa palavra arrependimento, quando se refere a Deus no hebraico, não fala arrepender-se de mudança, de tipo assim, de querer uma mudança de ação. Arrependeu-se aqui é pela questão de sentimento. Tem duas coisas diferentes aqui, é mais ou menos assim, quando você faz algo que você sabe que tem que fazer, mas aquilo dói o seu coração, quando você precisa corrigir o seu filho, certo? E você vê ele chorando, aquilo dói no coração do pai, e ele, puxa, isso dói no meu coração, mas ele sabe que é necessário fazer. Então, dessa mesma forma, aqui, diz que Deus fez algo que doeu muito no seu coração, porque eram seus filhos, certo? Ele diz assim, diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Não pelo arrependimento, como eu digo, de ter criado eles, mas a dor que ele sentia pesava em seu coração, porque ele sabia que para que o povo continuasse com a possibilidade de ser salvo, se eles permanecessem daquela maneira, continuassem maus constantemente, a verdade nunca ia conseguir passar para a próxima geração. É aí que Deus então toma a decisão do dilúvio e destrói toda a humanidade, e isso pesou-lhe demais no seu coração, mas isso foi feito para que a humanidade pudesse ainda ter uma chance de redenção para o futuro. Então nós vemos que mais uma vez Deus então ele destrói, ele faz uma possibilidade de recomeço, onde ele promete que nunca mais iria fazer isso até o fim dos tempos, certo? A gente mais tarde a gente vê que
quando Deus fala a respeito do fim dos tempos, ele fala que ele derramaria a taça da sua ira, agora sem mistura, certo? Porque aqui ele ainda teve misericórdia, mas no fim dos tempos ele fala que ele, assim como no dia dos dilúvios, ele destruirá tudo, mas dessa vez para sempre, para toda a eternidade, onde só haverá a paz mais uma vez, só haverá o bom mais uma vez, sem existência do pecado, da morte e do sofrimento, entre outras coisas. Mas voltando a essa história, nós vemos que tudo isso acontece, certo? Depois do dilúvio, Deus dá a chance de Noé, mais uma vez, restaurar, certo? A aliança e, mais uma vez, iniciar, ter a mesma chance que Adão teve. Mas, infelizmente, nós conhecemos a história. Noé, aos poucos, se entregou, né, ao vinho, acabou mostrando as suas vergonhas a seus filhos. Ali a gente começa a ver que até mesmo Noé falha mais uma vez em seguir a promessa de Deus. A história da Bíblia ela é constantemente assim. Deus traz promessas, ele traz a oportunidade, mas nós, como seres humanos, falhamos constantemente, quebramos a aliança com Deus. Em algum momento isso também reflete na nossa vida. Eu vejo que muitas vezes nós gostamos de acusar, falar assim, como é que pode Adão ter feito uma coisa dessa? Como pode Noé ter feito uma coisa dessa? Como pode Davi ter feito uma coisa dessa? Mas nós somos constantemente assim. Deus, ele forma aliança conosco. Muitas vezes nós entregamos a nossa vida a Deus, seja no momento de aflição e angústia, quando alguém adoece, seja no momento em que tudo parece estar dando errado e nós entregamos a nossa vida a Deus, seja no momento do nosso batismo, onde nós falamos, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, mas passando-se algum tempo, muitas vezes esquecemos da promessa que fizemos ao Senhor e desviamos os nossos caminhos da vontade dEle. E acabamos esquecendo, no meio da calmaria, no meio da paz, esquecemos daquilo, da aliança que havíamos feito com o nosso Senhor. É triste essa situação, mas isso se repete na Bíblia de diversas formas, não só com Abraão, mas nós vemos a questão da Torre de Babel mais tarde. O povo então fala assim, então a gente vai erguer uma torre para mostrar, não vai ter dilúvio que nos destrua. E Deus, mais uma vez, vendo como a cidade iria continuar e que, mais uma vez, o povo ia ficar mal, dessa vez ele age antes que isso aconteça. E ele espalha o povo para que eles não compreendam, divide as línguas para que eles não se compreendam entre si, e faz com que eles se espalhem sobre a terra para que eles possam entender que a vida simples era muito melhor do que aquela promessa toda que eles tinham em coisas materiais na Torre de Babel. E continuando, nós vamos então para o capítulo 12 de Gênesis, onde nós vemos a história de Abraão, onde Deus faz promessas a Abraão. Deus pede então, no capítulo 12, verso 1, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei, porque eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome e sê tu uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era plano de Deus que Abraão fosse uma bênção a todas as nações. Era plano de Deus que Abraão saísse do meio da apostasia, do meio do povo que havia abandonado a sua lei, do meio do povo que havia abandonado a esperança. Ele falou assim, vai lá, eu quero fazer de você um exemplo, eu quero fazer de você uma grande bênção a todas as nações. Mas, infelizmente, nós sabemos que também Abraão acabou cometendo diversos erros. Ele acabou duvidando da promessa de Deus. Ele acabou querendo... Deus tinha prometido para ele um filho, e como esse filho não chegava, ele creu que ele podia fazer isso com as suas próprias mãos. E então, ao se relacionar com a sua serva, conversar com a sua esposa, falou, não, a gente precisa fazer a promessa de Deus acontecer. E muitas vezes nós somos assim, né? Nós acreditamos nas promessas de Deus, mas nós queremos fazer ela pelas nossas próprias mãos e não confiamos que Deus é aquele quem provê para nós. E mais uma vez, então, o ser humano acaba se afastando dos planos de Deus e se entregando à sua própria vontade. E, por consequência, nós vemos uma família toda desestruturada, uma família que causa diversas brigas e acaba se tornando uma grande separação. A separação, então, de Ismael e de Isaac. E nós vemos toda uma consequência, uma briga que perdura até hoje entre muçulmanos e cristãos.
Para quem não sabe, né, os muçulmanos são descendentes de Ismael e os cristãos são descendentes de Isaac e até hoje brigam pela terra prometida, né? Essa briga política que nós vemos até hoje, ela ainda é consequência desta época. Então, se você lê a Bíblia, você acompanha e você começa a compreender que às vezes um detalhe pequeno pode gerar um problema muito grande lá na frente. Por isso que eu falo muito para as pessoas, nós precisamos entender o quão sábio é Deus. Quando Deus pede algo para nós, é porque Ele sabe todas as coisas. E muitas vezes, quando nós não acreditamos em Deus e não entendemos os seus pedidos, por menores que sejam, quando nós duvidamos disso, duvidamos, assim como Adão duvidou, o que é comer uma fruta? Né? Assim como o povo duvidou, o que é o dilúvio? Vamos construir uma torre? Ou o que é, o que é essa promessa? Então, eu vou fazer essa promessa ser real na minha vida. É desviar os caminhos do Senhor, às vezes um pequeno passo onde você acredita que as suas ações são as que trazem salvação para você, podem trazer uma consequência terrível para todo o futuro. O fato de você querer controlar as pessoas, né? Eu vejo até mesmo o cristão, em vez de confiar que Deus é aquele que transforma o coração do próximo, nós tentamos forçar os próximos a viver um cristianismo semelhante ao nosso. E muitas vezes nós destruímos famílias inteiras por tentar tomar nas nossas mãos uma obra que pertence a Deus. É muito interessante a gente ver esses tópicos, estudando a palavra de Deus e a sua história, nós conseguimos entender muito sobre as nossas ações. Nós conseguimos entender muito sobre estes ciclos que se repetem. É um ciclo vicioso que o pecado acaba destruindo as nossas vidas, né? Assim como destruiu as vidas passadas também. Então nós vemos aí a história de Abraão, e mais adiante nós temos aí em Êxodo, né, mais uma vez, por causa de Abraão, por causa da separação do povo, e mais uma vez uma família desestruturada, né, que a gente vê em Jacó, entre outros ali, acaba sendo que o povo é levado como forma cativa, né, para o Egito. E Deus então tenta levantar um profeta, que é Moisés, tenta tirar esse povo do Egito. Vocês conhecem a história, né? Se não conhecem a história, aconselho que vocês leiam, que vocês busquem, né? Há diversos filmes e séries, embora não sejam a melhor referência é a Bíblia, certo? Mas é muito bom você entender a história que aconteceu com Moisés. Leia o livro de Êxodos, é muito bom. Se tiver algum verso que é cansativo, tenta dar um pulinho, certo? E aí você continua a história. Eu aconselho ler ela completa, mas eu entendo que muitas vezes, na primeira vez que nós vamos ler, precisamos de uma versão mais resumida, depois voltamos diversas vezes até a gente entender o quão detalhes pequenos, versos pequenos podem nos ensinar coisas grandiosas. Mas voltando à nossa história, eu gostaria de abrir junto com vocês em Êxodo, capítulo 19. Nós vamos abrir juntos aqui. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 19. Êxodo capítulo 19 e 20, eu aconselho você a ler a qualquer momento, fala a respeito de todo o caminho de Deus com o seu povo, né? E fala a respeito de quantas vezes nós quebramos essa aliança com o Senhor. E continua dizendo assim no capítulo 19, né? Nós vemos assim que Deus fala com Moisés no Monte Sinai, certo? Em Êxodo 19, diz aqui, no terceiro mês da saída do povo de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente ao monte, e subiu a Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Deus queria falar com eles, dizendo assim: vocês viram tudo o que eu fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então é interessante que Deus ele fala mais ou menos assim: eu quero ter uma aliança com vocês. Eu quero tirar vocês ali do Egito e quero fazer de vocês uma propriedade minha. E quero, através de vocês, trazer uma bênção a todas as nações. É muito interessante porque muitas pessoas não entendem aquela questão de olho por olho, dente por dente, aquelas leis que Deus dá para Moisés. Não só os 10 mandamentos, mas Deus traz as leis civis a respeito dos escravos, a respeito da maneira como eles deveriam lidar uns com os outros, e essas leis parecem absurdas para nós nos dias de hoje. Mas eu quero que você tenha uma outra visão. As leis que Deus deu para aquele povo, elas eram fantásticas para aquela época.
Deus ele é tão paciente que ele ensina o seu povo passo a passo, assim como um pai acompanha uma criança. Por exemplo, se você tem um filho de 5, 6 anos, ele já entende a sua palavra. Você fala sim, ele entende que pode, você fala não pode, ele também entende, certo? Mas se eu pedir para uma criança, eu quero que... Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de ações no mercado, certo? E eu vou falar para você quais são as melhores ações para investir. Eu quero que você abra uma conta no banco, quero que você faça isso, aquilo. Você vai explicar isso para uma criança, a criança não vai entender nada. A criança não tem inteligência suficiente para entender aquilo. Então, o que você pode fazer é ensinar termos básicos de uma pequena poupança, você ensinar ele a poupar moedinhas, centavos, porque isso vai trazer um ensinamento mais tarde para algo muito maior. E Deus, ele acompanha o povo dessa forma. Nós precisamos entender que todos os reinos daquela época viviam um sistema totalmente injusto, onde nós tínhamos o clero, o imperador, e nós tínhamos o povo. Era uma pirâmide muito, muito diferente em tratamento, onde mais ou menos assim, o imperador, se ele quisesse, ele podia te esbofetar a cara, ele podia bater, ele podia te cuspir, ele podia roubar sua esposa, ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele era uma imagem divina, certo? Enquanto alguém, um plebeu, por exemplo, o povo mesmo, se ele fizesse algo, se ele cuspisse no caminho do imperador, a sentença era a morte. Era uma desigualdade imensa. Era muito diferente a vida de um camponês, a vida de um escravo para a vida do seu senhor, para a vida do faraó, ou seja lá quem for. Então Deus, ele quebra essa pirâmide e ele coloca, eu quero que vocês entendam que todo mundo é igual, porque é olho por olho e dente por dente. E é muito interessante que a gente vê em Deuteronômios capítulo 4, eu vou avançar um pouquinho com vocês. Nós vamos para Deuteronômios capítulo 4. Deuteronômios é o 5º livro da Bíblia. Ele diz assim, ó, verso 6, depois que ainda é a mesma história de Moisés, né? Moisés exorta o povo à obediência, e no verso 6 ele diz o seguinte: guardai-os, pois, e cumpri-os acerca dos mandamentos, porque isso será a vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu vos proponho hoje? Sabe por quê? Porque naquela época não existia essa coisa de olho por olho, dente por dente. Era totalmente diferente. O Senhor tinha grandes privilégios e o povo da base não tinha. E Deus quebra essa estrutura e fala: eu quero que vocês entendam que fazer mal para um escravo é tão mal quanto fazer mal ao seu Senhor. Eu quero que vocês coloquem um padrão de igualdade. E Deus, ele começa a construir pela primeira vez ali um sistema onde o escravo acaba se tornando, eu posso até brincar, né, dizendo que o escravo ele passa se tornando um empregado, não mais um escravo. Ele não servia para toda a vida. Deus falava que ele deveria servir, certo, o seu senhor durante 7 anos, e depois disso o seu senhor deveria dar terras para ele. Ó, tá aqui as tuas terras, tá aqui a parte que eu separei para você por todos os seus anos de trabalho, e deveria deixar ele livre, para que ele tivesse o seu fruto. Deus também fala a respeito de deixar a 10ª parte do que era produzido para aqueles que eram necessitados. Deus falava a respeito da produção, que existiam 6 anos de produção, mas o 7º ano de produção era para que deixar que tudo aquilo que fosse produzido era para as pessoas necessitadas também. Então nós vemos que Deus, de alguma forma, ele começa a trazer uma pirâmide total. Ele quebra aquela pirâmide que existia entre a liderança e o povo e quebra e fala assim: vocês todos são iguais. Vocês precisam respeitar uns aos outros. É por isso que ele fala: este seria um testemunho a todas as nações, porque não há outra nação que tenha regras semelhantes. E mais tarde, conforme Deus vai andando com o seu povo, ele vai mais uma vez reestruturando essas leis e ajustando elas para que eles tivessem um entendimento mais profundo disto. Por exemplo,
A passagem onde Jesus fala a respeito dos dois grandes mandamentos, que é amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todos e amar ao próximo como a si mesmo, esses dois mandamentos também são referenciados na própria época de Moisés, onde Moisés também referencia esses dois grandes mandamentos, porque a base da lei de Deus, a base de toda a estrutura dele, até mesmo essa que ele fez do olho por olho, dente por dente, o objetivo era o amor ao povo, o objetivo era ensinar e trazer uma pedagogia que fosse ao alcance do entendimento do povo daquela época. E isso é incrível, o amor de Deus é fantástico, a maneira com a sua misericórdia, a maneira como ele guiava o povo é fantástica. Mas como vocês sabem, infelizmente o povo duvidou de Deus. Infelizmente o povo começou a reclamar daquilo que Deus trazia. Infelizmente, o povo se desviou dos caminhos, acabou duvidando do Senhor, reclamavam, blasfemavam contra o Senhor e, mais uma vez, abandonaram tudo aquilo que Deus havia trazido para eles. E aí nós vemos aí toda uma consequência, todo um povo que ficou ali anos durante o deserto, anos no deserto, né, se perderam daquilo que Deus tinha oferecido para eles, né? E, infelizmente, acabou como consequência a morte de toda uma geração. Mas continuando a respeito dessa história, mais uma vez o povo então se distancia, Deus então passa a chamar os profetas e os juízes para guiar o seu povo. E mais uma vez, nós vemos ali na época de Samuel, nós vemos o povo mais uma vez não querendo receber instruções de Deus ou dos profetas. Eu quero que vocês entendam, era mais ou menos assim. O sistema político que eles seguiam naquela época era o que nós chamamos de teocracia, onde eles entendiam que quem os guiava era a palavra de Deus, onde eles entendiam que o enviado de Deus, o profeta ou o juiz que vinha, ele era o responsável por comunicar-se com Deus, Deus dava então as ordens e o povo seguia a ordem do Senhor. O povo iria entrar em guerra, o povo conversava com Deus sobre o que era certo, o que não era, o povo ia fazer alguma decisão, eles pediam a Deus e Deus guiava eles e falava, ó, aqui vocês devem confiar em mim. Deus não permitia que eles, por suas mãos, gerassem guerra, mas Deus trazia vitória para eles de alguma forma através de um milagre. Então a gente vê que Deus era aquele quem guiava. Mas o povo então passa a observar as nações vizinhas e ver a respeito dos seus reis, seus grandes castelos, suas grandes construções, e olham para o seu sistema e pensam, nós temos apenas tendas, nós parecemos andarilhos, nós não temos tudo aquilo que o povo tem, nós queremos algo semelhante aos outros povos, nós queremos um rei. E embora o profeta Samuel tenha diversas vezes tentado advertir o povo, dizendo, tem certeza que vocês querem um rei? Vocês vão ter que servir este homem, vocês vão ter que pagar impostos para esse homem, vocês vão ter que fazer de tudo para construir grandes castelos e muralhas para este homem, vocês vão ser trabalhadores para fazer grandes riquezas para um homem, é isso que vocês querem mesmo? E eles disseram, é isso mesmo, nós queremos ser grandiosos, assim como as outras nações. E quando Samuel foi falar, Senhor, o que a gente vai fazer? Por favor, a gente tem que fazer alguma coisa para esse povo entender. E Deus falou, não, dá a eles o que ele quer, o que eles querem. E é então que Samuel levanta pela primeira vez, Deus instrui ele, né? E eles acham um homem de aparência bonita, grande, musculoso, um homem, tudo aquilo que a nação queria para ser o rei deles. E este rei é Saul. E nós vemos então a decadência do povo de Israel depois da entrada dos reis. Nós vemos vez após vez o povo caindo, o povo na história dos livros de crônicas, reis, né, juízes ali, crônicas e reis que vai contando mais a respeito, Samuel também, né, os livros de Samuel, 1º e 2º Samuel, vão contando essas histórias. Onde nós vemos a decadência de Davi é levantado, né, por Deus. Deus faz promessas para que Davi seja aquele que vai trazer o reino eterno, né, a sua descendência é aquela que vai trazer o reino eterno, mas Davi mais uma vez falha, né, acaba se entregando ao pecado, e nós vemos o mesmo acontecendo com seus filhos, nós vemos a sua família destruída, e todos os reis que se seguem então acaba tendo reis bons, reis ruins, mas o povo acaba cada vez mais construindo estátuas e ídolos para outros deuses, desacreditando aquilo que Deus tinha deixado para eles, e vez após vez eles vão abandonando aquilo a aliança que Deus queria dar para eles. Aos poucos eles passam a confiar mais em si mesmos e no seu reino do que de fato no seu Senhor e o seu provedor. E isso tudo acontece até um ponto onde Deus, então, acaba abandonando o seu povo. Ele diz porque o povo estava tomando uma forma
que desonrava o seu nome. Lembra que a gente estava estudando na vez passada que tudo devia ser feito para a honra e glória do nome de Deus, porque é um julgamento. E Deus fala, como eu posso abençoar um povo que faz coisas que desonram o meu nome, não só desonram o meu nome, mas que não mostram um caráter, que não mostram as virtudes, que não mostram o amor que eu planejei para este povo. Este não pode ser o meu povo. É aí então que Deus fala, então, se é o livre-arbítrio de vocês, se vocês querem tomar um caminho diferente do que eu planejei, eu irei então remover a minha mão. E é a partir daí então que nós temos o povo, Deus ainda tenta advertir através de Jeremias, de Ezequiel e de Daniel, 3 que viviam na mesma época, a época onde Deus abandona o seu povo ao cativeiro, onde Babilônia vem e toma todo o seu povo, destrói então o povo do Senhor, destrói Jerusalém, toma as coisas do santuário e infelizmente aprisiona o povo mais uma vez em um grande cativeiro, semelhante à época do Egito, mas dessa vez sobre o reino dos babilônicos. É uma história forte, né? De diversas vezes Deus tentando salvar o seu povo e o seu povo muitas vezes recusando essa salvação, desconhecendo o próprio Criador que veio para estar no meio deles. E então, essa história se estende até o livro de Daniel. Eu gostaria de ler o primeiro capítulo de Daniel com vocês. Daniel, capítulo 1. Nós vamos passar aqui Isaías, Jeremias, Ezequiel e vamos para Daniel, capítulo 1. E em Daniel, capítulo 1, diz assim, leia aí junto comigo. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, na época dos reis, ainda como eu estava contando para vocês, veio então Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos, né, o Joaquim, que era o rei de Judá, entregou ele nas mãos dos babilônicos e alguns dos utensílios da casa de Deus. E a este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Ou seja, essa história aqui de Daniel conta ali o princípio dos ataques de Babilônia contra Jerusalém. No total foram 3 grandes ataques que houveram. No primeiro ele leva os jovens cativos, certo? Os jovens da linhagem real, assim como os sábios, filhos dos reis e dos nobres, levam eles para servir o rei de Babilônia. Por que o povo ataca os jovens primeiramente? Olha só que lições interessantes que a gente vai tirando na Bíblia. A intenção de Babilônia a retirar os jovens, primeiramente, do povo, era tirar toda a esperança futura. Porque sem os jovens reais, da linhagem real e nobre, não existiria um futuro líder. Então, acabando com os jovens, nós acabamos com todo o futuro da nação. Mais uma vez, uma repetição dos dias de hoje. Se nós destruímos a mente dos jovens, nós acabamos terminando com todo o futuro da nação. A igreja hoje, se nós não investimos nos jovens, né, nós vemos que, infelizmente, nós vamos mais uma vez cair numa época de trevas, onde o futuro só aguarda uma igreja cheia de pessoas mais velhas, uma geração sem crianças, sem jovens, e que, infelizmente, no futuro as portas estão fechando. Isso já é muito comum aqui nos Estados Unidos e, infelizmente, esse efeito, né, acontece agora no Brasil, onde a igreja não sabe lidar com as novas gerações e, aos poucos, a igreja vai fechando. E é importante a gente começar a entender mais sobre isso, sobre a importância de ensinar as coisas aos jovens, não proibi-los, mas sim ensinar para eles o porquê do evangelho. Mas voltando então para a história de Daniel. Voltando para a história de Daniel, nós vemos então esse cativeiro babilônico, onde houve 3 ataques. O primeiro, os jovens são levados, entre eles está Daniel, estes estão servindo as cortes. Nós temos um segundo ataque, onde a mão de obra é levada embora, os trabalhadores e muitos outros são levados para a Babilônia. Entre eles está Ezequiel, certo? Então nós temos Daniel, que está entre a realeza, nós temos o Ezequiel, que está junto com o povo que foi levado cativo e que vive entre a população ali, e todos eles são contemporâneos, esses 3 profetas, eles viveram na mesma época. E Jeremias fica com o restante de Jerusalém, que estava numa situação de destruição, certo? Que ele é conhecido como um profeta chorão, que fica tentando várias vezes repetir, chamar o povo ao arrependimento e à conversão. E Jeremias é aquele que conta a promessa a respeito, a maior promessa a respeito do Messias, que nós vamos estar estudando no estudo de amanhã, a respeito das 70 semanas, onde nós entendemos o plano da salvação maior, a maior profecia que dá detalhes específicos sobre a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, quando Cristo veio como homem e viveu entre nós.
Então é muito interessante a gente ver como tudo isso já estava desenhado. Nós vemos essa história da redenção, que ela vem desde Adão e Eva e vai até a época de Cristo. Mais tarde, então, depois do cativeiro, nós vemos que o povo mais uma vez esquece do seu Deus, infelizmente se entrega à idolatria, entre outras coisas. Mais tarde, nós vemos aí o decreto onde o rei, mais uma vez, libera então o povo a reconstruir os muros de Jerusalém, nos livros de Esdras e de Neemias. E aí Neemias, mais uma vez, tenta trazer o povo de volta para as Escrituras, ele tenta trazer o povo, mais uma vez, de volta para os mandamentos, de volta para aquilo que Deus havia deixado através das Escrituras. E essa é uma situação, é um ciclo, né? O povo ele se afasta de Deus e a única maneira de voltar ao Senhor é através da sua revelação, através das Escrituras. Essas são o Antigo Testamento que nós temos em mão, como nós estudamos no primeiro dia, é o mesmo do tempos dos Hebreus. É o mesmo canon, a mesma lista de livros que foi trazida por Neemias, é a lista de livros que você tem na sua mão. A mesma lista de livros que era para trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor é a que você tem na sua mão hoje. Se você quer entender qual é a vontade de Deus para os dias de hoje, se você quer entender como continuar no caminho de Deus, Deus te chama para você estudar estes livros, entender todo o caminho, entender quais foram as falhas passadas para não cometer as mesmas falhas. Essa é uma história contínua, que Deus mostra todo o seu amor e a sua perseverança em nos trazer a salvação. E a gente vai estudar mais sobre isso amanhã. Mas continuando, além dessas, Deus traz então uma nova, a parte final que eu gostaria de trazer para vocês, é onde nós vemos a consequência quando Deus para de enviar os seus profetas. E aí nós vamos entender o que aconteceu entre o período do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Diversas vezes Deus mandou seus profetas para falar com o seu povo, assim como Jesus diz em Mateus capítulo 23. Abra a Bíblia aí junto comigo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Em Mateus capítulo 23, os fariseus mais uma vez ficam tentando colocar à prova Jesus, diversas vezes tentando importuná-lo, tentando achar alguma coisa na qual ele pudesse tropeçar para que eles pudessem acusá-lo, né, de heresia, ou acusá-lo de que ele não pertencia à igreja, ou que ele estava fazendo algo errado, né? E Jesus, então, ele perde a paciência com o povo. E no capítulo 23, ele dá uma sequência de ais contra os fariseus. Nós vemos ali no capítulo 23, a partir do verso 13, ele dá diversas advertências contra o povo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Sabe quando a pessoa ela tenta seguir tão à risca as regras, né, que ela esquece o objetivo das regras, porque o objetivo das regras é o amor. Então eu quero ser um cristão tão ferrenho, eu quero ser tão perfeito, eu perturbo tanto as pessoas para serem perfeitas, eu aponto o dedo e acuso elas, como é que esse aqui está fazendo isso, esse aqui ainda está fazendo, é pecador, eu sou diferente, eu me excluo das pessoas, sabe? Esse tipo de comportamento não representa o amor de Deus. Eu falo, se em algum momento você foi machucado por alguma igreja, se em algum momento te trataram mal, ou te trataram com desrespeito, ou tiveram algum preconceito contra você, não importa o seu pecado, esse não é o caráter de Deus. Não era a vontade de Deus que fosse assim. Desde o início, desde Adão e Eva, desde de Abraão, todos foram chamados para ser uma grande bênção a todos. Todo o povo de Deus foi chamado para ser uma grande nação baseada no amor, que trouxesse benefícios aos seus próximos, que cuidasse um dos outros, e não que tivesse essa questão de exclusividade, de separatismo, de tentar trazer uma coisa de dizer eu sou perfeito, você é pecador. Essa não era a vontade de Deus. E aí ele diz que esse tipo de comportamento dos fariseus, além de não levar eles ao céu, fazia com que outros se afastassem do Senhor. E aí ele faz uma porção de ais, dizendo sobre a hipocrisia deles, a aparência, que era só aparência bonita, mas por dentro era apodrecida. E ele termina dizendo no verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. E eu vou mostrar para você o seguinte.
nós vemos no Antigo Testamento, há uma sequência de livros de profetas. Você vê ali Malaquias, todos aqueles profetas ali foram sequências de pessoas que foram chamadas por Deus para trazer o povo de volta para as origens, para trazer o povo de volta ao verdadeiro objetivo do Senhor. Mas esse povo constantemente fugia dos planos de Deus, ao ponto de que Deus então decide ficar em silêncio com o povo. Malaquias é o último profeta que há. E ele diz então que a partir de Malaquias, o Deus ficou 400 anos em silêncio com o seu povo, até a vinda de Jesus. E é muito interessante o efeito que isso causou. Porque muitas vezes Deus enviava os profetas, o povo então matava os profetas eram crucificados. E mais interessante é que a maioria dos profetas não morreram pela mão de perseguidores ou de outras nações, mas pelo próprio povo do Senhor, que não queria ouvir as advertências ou que não queria seguir a vontade de Deus. E então o que acontece é que nós vemos então um efeito que acaba acontecendo. O povo passa a se desesperar porque Deus não fala mais com eles. E então o povo acredita que eles começam a conversar entre si e falam: por que o Senhor não fala mais conosco? Por que Deus não se revela mais para nós? E muitos começam a chegar à conclusão: Deus não se revela mais para nós porque nós não guardamos os 10 mandamentos. Nós precisamos guardar os 10 mandamentos e precisamos fazer o nosso melhor para guardar os mandamentos. E é a partir daí que o povo judeu passa a criar leis e regras em cima dos 10 mandamentos, chegando a ter mais de 600 regras somente a respeito do sábado, onde eles não podiam dar tantos passos, onde eles não podiam carregar nada que tivesse certo peso, onde eles tinham que tomar cuidado com tudo, e o sábado se tornou um peso, um fardo imenso que era impossível seguir. A água tinha que ser coada, porque um mosquito poderia ser engolido, e o mosquito era um animal impuro, não podia ser consumido. Então, eram regras tão absurdas que o povo chegou a um ponto de... Eles viviam numa santidade fantástica. Realmente, os fariseus e escribas seguiam uma religiosidade que os tornava fantásticos em atos, mas que eram atos vazios, que perderam de vista o verdadeiro objetivo. O objetivo de toda aquela religiosidade não era mais cuidar do próximo. É como eu digo hoje, de que adianta termos igrejas fantásticas, enormes, grandes, com grandes templos, e termos shows com pastores que falam bonito, e pessoas que são cheias de luzes, e algo fantástico, mas quando alguém precisa de ajuda, essa pessoa é ignorada ou deixada de lado. Ou quando alguém tem dúvida sobre a palavra do Senhor, as pessoas falam, voltando aos nossos assuntos. Sabe, a gente ignora muitas vezes os necessitados e vive uma religiosidade vazia da qual Jesus não faz parte. Nós vivemos uma religião sem Cristo, uma religião que não tem mais como objetivo amar o próximo, mas simplesmente uma religião de ego, uma religião onde eu tento me provar mais santo do que o meu irmão. E essa não é a religião de Deus. Essa religião não é a que faz parte do Senhor. Essa não é a religião que fala das suas virtudes, dos seus frutos. Que essa não é a religião que transforma. Essa é a religião das máscaras. Essa é a religião das aparências. É muito semelhante à religião dos fariseus. Amigos, é muito triste a repetição da história. É por isso que muitas vezes pessoas que não são cristãs, elas falam: eu não sinto Deus nesse povo cristão. As pessoas são tão falsas, eu não sinto Deus falando comigo, e é fato. As pessoas não vão sentir a presença de Deus. Muitos costumam acusar, as pessoas não vão mais à igreja porque não acreditam mais em Deus, e isso é mentira. As pessoas não vão mais à igreja porque não querem ser criticadas. As pessoas não vão mais à igreja porque às vezes é um lugar de críticas, é um lugar de preconceitos, é um lugar de máscaras, e onde eu não posso abrir o meu coração, onde eu não posso falar sobre os meus defeitos, porque vai existir um mundo de pessoas apontando o dedo para mim. Sabe, amigos, essa não é a religião que Cristo pertence. E esse é um alerta para todos nós. Precisamos levantar como povo de Deus e entender realmente o que é ser seus representantes. Entender mais uma vez as suas promessas e sentir o ardor no nosso coração de todas essas histórias que vêm de Moisés até os profetas. Assim como Jesus, na estrada de Emaús, falou a respeito de toda a história da redenção para aqueles discípulos, e eles puderam falar assim:
Realmente nós precisamos mudar a nossa vida, realmente precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Não, por acaso não ardia o nosso coração ao ouvir toda essa história de Moisés aos profetas? E eu digo a você, essa é uma história que deve arder no meu coração e no seu coração. Nós precisamos entender a situação que nós vivemos hoje como igreja. Precisamos mudar o nosso comportamento e entender qual é o objetivo da religião. Precisamos entender quais são as virtudes que Deus nos chamou para proclamar. Nós precisamos entender o que é ser o povo remanescente do tempo do fim, o povo que Deus quer fazer uma aliança hoje. Deus quer fazer uma aliança contigo. Deus quer fazer uma aliança com a sua igreja. Nós precisamos estar atentos à sua verdade. Nós precisamos, mais uma vez, retornar às Escrituras. Nós precisamos, mais uma vez, ter conhecimento da palavra de Deus. E esse é um convite para você. Deus te chama hoje para renovar as alianças com Ele. Embora nós falhemos várias vezes, embora muitas vezes temos abandonado nosso Senhor no meio da nossa jornada, Ele ainda aguarda por nós. Há ainda, enquanto a porta está aberta, há a possibilidade de misericórdia. E assim como todos os discípulos e todos os apóstolos anunciaram as boas novas, mas eles sempre começavam com uma frase: arrependei-vos e convertei-vos. Que nós possamos nesse dia nos arrepender dos nossos caminhos, entender que precisamos mudar, entender que precisamos estar mais focados na palavra do Senhor, entender que não é o assim eu acho, mas sim o assim está escrito. Eu preciso seguir a vontade de Deus e confiar de que Ele é sábio para guiar a minha vida e entregar o meu caminho ao Senhor e entender que Ele é aquele que provê tudo aquilo que eu necessito. Não são os meus atos, não são as minhas ações, não são a minha busca por santidade através de atos, mas sim aquilo que está dentro do meu coração. Nós somos transformados pela palavra do Senhor quando entendemos que o objetivo maior do Evangelho é o amor ao próximo. Quando eu passo a entender o cuidado e o amor ao próximo, quando eu passo a entender a mensagem do Senhor e passo a entender que o que importa não são as coroas corruptíveis que o mundo me oferece, mas a coroa incorruptível que o nosso Senhor oferece para nós, através das suas promessas, das suas profecias e da sua palavra. Por isso fica esse convite para cada um de nós, para seguirmos o seu querer. Eu gostaria neste momento, eu não sei o que você tem passado, eu não sei em que momento da história você tem vivido agora, mas eu sei com certeza que você, assim como eu, diversas vezes abandonou os caminhos do Senhor. Eu sei que você, assim como eu, em algum momento deixou de acreditar. Eu sei que você, em algum momento, pela frieza do mundo, se deixou levar pela correria do mundo. Acabou se deixando levar pelos prazeres dessa vida e esqueceu talvez da aliança que você fez com Deus. Mas hoje nós temos a oportunidade de entregar nossas vidas mais uma vez em oração ao Senhor, porque a sua misericórdia é aquela que ainda está disponível para nós. E nesse momento, se você tem o desejo de entregar a vida a Jesus Cristo, eu gostaria de fazer uma oração por todos nós, como igreja do Senhor, para que mais uma vez Deus nos traga um reavivamento, assim como foi no dia do Pentecostes, que da mesma maneira que os discípulos perderam a esperança por achar que Jesus Cristo não cumpriu as suas expectativas, que nós muitas vezes perdemos também a nossa fé porque o mundo não está correndo conforme as nossas expectativas, mas que nós possamos confiar que Deus é mais sábio, que as suas promessas são maiores e que a sua profecia se cumpre ainda nos dias de hoje. Por isso, vamos entregar a nossa vida ao Senhor e crer que Ele é aquele que é capaz de transformar a minha e a sua vida e nos dar fé em tempos de tanta frieza nas quais nós vivemos hoje. Oremos juntos. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, obrigado mais uma vez pelo Teu santo amor, Pai. Obrigado pela Tua paciência que o Senhor tem com cada um de nós. Obrigado por cada vez que, mesmo quando nós duvidamos, o Senhor foi aquele que nos guiou e nos protegeu de todo mal. O Senhor foi aquele que nos ensinou diversas lições, mesmo em meio à adversidade. Mas que nesse momento, Senhor, nós possamos entregar as nossas vidas e confiar que o Senhor tem algo maior. Que possamos chegar à maturidade cristã que os discípulos também tiveram.
de entender que o viver é Cristo e o morrer neste mundo é lucro. Porque sabemos que este mundo é um mundo de dor, é um mundo de sofrimento, e o Senhor não veio para trazer a harmonia a este mundo. Mas o Senhor é aquele que fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e o Senhor nos dá a esperança de que em breve esse mundo não mais existirá, o pecado não mais existirá, a morte não mais existirá, o sofrimento não mais existirá. Teremos a eternidade ao teu lado, teremos mais uma vez a oportunidade de conhecer toda a tua criação ao teu lado e saber que há esperança para nós, para nossos irmãos, para nossa família, de nunca mais existir dor, sofrimento ou lágrimas. Por favor, Senhor, nos levanta mais uma vez como teu povo e nos faz entender a necessidade de cumprir a missão, porque sabemos que o tempo é breve, é curto, sabemos que em breve o Senhor voltará e pedimos para que o Senhor nos ilumine com o Espírito Santo, para que a tua igreja esteja de pé neste dia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e mais uma vez nós clamamos todas essas coisas pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Amém. Vejo você para conversarmos mais a respeito dessa fantástica história da redenção amanhã.